que ele fingia para o pai dele, Isaac, que ele era um bom homem, né? Que ele era um homem que cumpria com a palavra de Deus, mas na verdade ele só fazia aquilo na aparência, né? Tanto que o símbolo de Esav é o porco. Por que o porco? Porque o porco, quando você olha ele por fora, ele parece ser permitido para o consumo, porque ele tem o casco fendido. Só que por dentro ele não rumina. Ele não tem aquele processo duplo, né, da ruminação. Também, para quem não entende ruminação, o animal come, daí ele mastiga a comida, ela vai para um intestino, de certa forma, e depois volta, fica um tempo lá, fermenta, volta, e o bicho mastiga de novo e volta de novo. Então, esse é o processo de ruminar. Você tem a primeira vez que você engole, depois volta, e assim é, de certa forma, com o estudo da palavra de Deus. Você tem a primeira vez que você recebe e depois você vai ruminando aquilo lá e depois volta e você tem que mastigar um pouco mais aquilo lá até realmente digerir de verdade, tá? De uma só vez, assim, às vezes o sentido não fica claro. E Esav tinha essa questão, o símbolo dele é o porco, o símbolo dele é Roma, tá? Roma, a cor vermelha é o símbolo dele, ele era uma pessoa muito má. Roma em si, a gente tem toda a história também como Roma em si, vem de Esav, tá? Veio dele, dos descendentes dele é que saíram os primeiros romanos, tá bom? Que saiu Edom. E, enfim, não é à toa que Roma perseguiu tanto o povo judeu, o povo de Israel, né? Então, o que acontece? O Esav, ele tinha os cabelos vermelhos, a barba vermelha, os pelos do braço vermelhos. Ele era ruivo, todo ruivo, e ele era muito mal. E quando a pessoa ela tem os pelos vermelhos e assim essa cor mais presente na pelagem dela mesmo, isso indica que ela tem a Gevurah mais alta, tá? E a Gevurah, eu já falei aqui que a Gevurah, ela pode, se bem aplicada, fazer a pessoa ser mais disciplinada. Ela é uma pessoa com mais força, com mais agressividade, que tem que ser canalizada, ou ela pode ir para o mal, que é o caso de Esav. E aí a gente vai ter mais para frente que Esav, a palavra vai nos trazer que foi o homem que Deus odiou. Por quê? Porque ele usou toda essa inteligência que vem muito desse lado, tá, de Gevurah, porque é o lado também de Binah, que é o do entendimento. Ele usou todo esse entendimento dele para sacanear os outros e fazer o mal, enquanto Davi usou tudo isso para cumprir com a lei de Deus e legislar o melhor possível para o povo dele, de Deus, tá? Para o povo de Deus. Tanto que Davi, ele foi escolhido rei porque fala o Midrash que ele pegava todos os grupos de ovelhas e ele botava cada ovelha para pastar no melhor tipo de pasto, no pasto específico para aquela ovelha. Isso é uma coisa que você tem que estar ciente, que não é porque uma coisa é certa que ela é o melhor para todo mundo, tá? O alimento para cada pessoa é diferente. Aqui me referindo diretamente ao alimento espiritual. A Davi, ele pegava as ovelhas velhas e os cordeirinhos recém-nascidos e ele botava pastar no pasto mais jovem, naquele pasto que é mais macio, bem fraquinho, assim, para que é fácil de mastigar, porque as ovelhas velhas e as ovelhas muito pequenininhas que recém-nasceram, elas não têm os dentes e a mandíbula forte, tá? Então, e ele botava daí as ovelhas jovens num pasto duro, né, num pasto mais com o talo mais grosso, e Deus ele se agradava disso. Que Davi ele sempre tinha esse cuidado de pegar as ovelhinhas e botar em cada tipo de pasto, não deixava as ovelhas mais jovens assim fortes comerem o pasto mais blando, né, mais macio, para deixar para as ovelhas mais velhas e mais novas. Então, assim, a Davi ele tinha esse cuidado, ele usou esse entendimento dele para fazer o bem tanto para ovelhas no início, quanto para o povo de Deus no decorrer ali da história, né? Então aconteceu toda essa questão. Davi, ele era odiado, ele era detestado, porque além de ele acharem que ele era filho de um adultério, por conta de como tudo veio a se formar, também tinham a ideia ali de que ele tinha essa Gevurah muito alta, que não é a ideia que ele tinha Gevurah muito alta, a ideia é que ele era igual Esav. Tanto que assim vai falar o Midrash também, né, que a mesa foi toda preparada para se ungir o rei. Só que Davi ele não foi chamado, porque ele era detestado, ele não foi, era para ficar longe. E daí, enfim, vocês conhecem a história que está lá no livro de Samuel, que se chamou Davi então para o lugar e que não iria se comer. Samuel assenta
Davi naquela mesa e ele é ungido ali na presença de quem? Da sua família, que no momento eram seus inimigos. Aí você vai ver a questão do Salmo, né? 23, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. Isso é uma coisa real que aconteceu na vida de Davi, porque foram 28 anos sendo desprezado e detestado por aquelas pessoas do seu entorno, e ele foi assentado em uma mesa que foi preparada por Deus para ele, mas as pessoas que prepararam a mesa não sabiam que era para ele. Então ali na frente de todas aquelas pessoas ele foi ungido rei. Tá? E uma coisa que o Midrash vai nos falar, né, sobre essa questão de Gevurá é que quando Davi se assentou, o profeta Samuel ele olhou para Davi, ele olhou e ele orou, falou para Deus, né? Mas o que é isso, Deus? Esse homem é um assassino, esse cara ele tem a energia de um assassino, a fúria que ele emana dele. Então Deus fala para ele, Hashem fala para ele: não se preocupe, porque ele vai matar apenas quem eu mandar que ele mate. Sei que é algo meio pesado, talvez nos dias de hoje, mas naquela época era uma realidade. Tinha o povo filisteu que estava sempre atacando o povo de Israel, tá bom? Então se tinha guerra. Então Davi, ele tomou rédea desse mau instinto dele, esse instinto mais para violência, e usou a favor do serviço de Deus. A gente vai ter, por exemplo, a tribo de Levi, que a tribo de Levi, quando vocês voltam lá no Gênesis, vocês vão ver que Levi, tá, e Simeão, eles eram o quê? Eles acabaram sendo, de certa forma, amaldiçoados por Jacó, porque eles, na sua ira, mataram um homem e aleijaram bois. E depois Levi, a tribo de Levi, eles viraram a tribo sacerdotal. E um sacerdote naquela época, basicamente, ele era um açougueiro. O que o sacerdote fazia, gente? O sacerdote tinha que sacrificar animais, ou seja, os descendentes de Levi, eles tinham uma tendência maior ao derramamento de sangue. Então, Deus tirou isso deles? Não, Deus botou eles em um lugar propício. Talvez tivesse outro filho ali de Israel que ele não tivesse essa índole e seria ruim, entendeu? Botar ele nessa posição. Mas, enfim, os levitas, eles foram postos ali também, claro, por conta do pecado do bezerro de ouro, eles acabaram ganhando esse posto de sacerdotes, né, que tinha que derramar sangue. Porque lembrando que o sacerdócio, primeiramente, ele não era para ser para os levitas, ele era para ser para os primogênitos, né? Todos os primogênitos de todas as famílias, eles deveriam ser sacerdotes para Deus. E a tribo de Simeão também, que estava junto ali nessa parte do derramamento de sangue, eles viraram o que? Os guardas das fronteiras também, estavam sempre fazendo ali, protegendo, né? Tinham que acabar derramando sangue de uma forma ou de outra, tá? Então, a gente tem toda essa questão na vida de Davi, e agora a gente vai ir para outra questão, que a gente vai falar um pouco assim sobre as questões do adultério de Davi, né? Que tanto se fala, o que aconteceu por trás, como que foram, por que ele não recebeu tal julgamento, né? Enfim, não morreu, coisas do tipo. O pessoal se pergunta muito, e aqui eu vou usar principalmente como base Midrashim, tá? Midrash, história oral, que hoje está escrita, e o Zohar também, né? O Zohar, mais especificamente, porção Bereshit já fala disso, né? Em outras porções também falam, eu creio que talvez, agora não me lembro ao certo, mas talvez a porção Mishpatim, ela também fale disso. Mas então vamos lá. O que acontece? Primeiro, quem que era Urias? Urias, que casou com Betsheva. Urias, ele era o escudeiro de Golias. Você vai ver que fala que chama Urias o Hitita, né? Que ele era hitita. Ele era de um dos povos que Deus ordenou que o povo de Israel eliminasse, né? Então, o que aconteceu? O Midrash, ele vai nos contar que na hora que Davi ele deu a pedrada na cabeça de Golias, Golias ele caiu, e Davi ele foi até Golias, ele precisava abrir a armadura de Golias ali, o peitoral e tudo, para tirar aquela parte para poder cortar a cabeça de Golias fora. E nesse momento estava ali Urias, que ele era o escudeiro de Golias. Esse era o Urias, ele estava ali do lado do exército filisteu ajudando Golias, né? Era o
que é o escudeiro de Golias, vamos dizer assim.